Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Que bênção! Hoje, último domingo do mês de maio, e estamos aqui na casa do Senhor. Lição de número 9. Uma família nada perfeita. Por que nós temos esse tema, uma família nada perfeita? Porque, irmão, você não é perfeito, sua esposa não é perfeita, seus filhos não são perfeitos, então não existe família perfeita, partindo do princípio que nós não somos perfeitos. A boa notícia é que o Espírito Santo está nos santificando e nos aperfeiçoando a cada dia mais, graças a Deus por isso. Muito bem, o nosso texto áureo está em Gálatas. Essa é a mensagem que eu ministrei ontem, inclusive, no culto de Santa Ceia do Senhor Jesus, ali na sede do setor de Padre Anchieta. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse é o nosso texto maior. E a verdade praticar diz que tudo que os membros da família plantarem, colherão. É a lei da semeadura, né, irmãos? Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada pela natureza, olhando, observando a natureza. Então, hoje nós vamos fazer essa reflexão extremamente importante. Leitura bíblica em classe. Está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículos 2 a 5. Capítulo 5, versículos 13 a 15. Capítulo 12, versículos 10 a 13, apenas a parte A, a primeira parte do versículo. Lembrando que esses versículos falam sobre a família do rei Davi. Hoje, então, nós vamos aprender com a história da família do rei Davi, tudo que não deve ser feito, né? Então, a Bíblia é pedagógica. Então, ela apresenta todas essas questões, o que prova que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Porque, normalmente, um rei não permitia mostrar o seu lado obscuro, ou feio, ou negativo. Então, você pega lá, os faraós do Egito, só conta vitória, irmão, é impressionante. A gente sabe hoje que o faraó foi derrotado várias vezes, mas lá só tem vitória. Se ele lá é que ele venceu os núbios, derrotou os assírios, venceu os hititas. Hoje a gente sabe que eles não venceram os hititas. Houve um empate na guerra entre o faraó Necal, por exemplo, na batalha de Carquemes, com os hititas, com o Nabucodonosor, por exemplo. Houve empate, não teve um vitorioso. Mas você vai ver lá nas crônicas do faraó, só tem vitória, porque ele era o rei, né, irmão? Ele mandava pôr do jeito que ele queria. Todos os reis fazem assim. A história é escrita pelos vencedores, exceto a Bíblia. A Bíblia mostra tudo, porque são os profetas de Deus, são pessoas de Deus que vão escrever. Então eles não estão interessados em ficar mostrando só o lado positivo, não. Ele mostra tudo o que aconteceu, como Deus repreende, como Deus exorta. Mais um indicador que a Bíblia é um livro diferenciado. Um livro completamente diferenciado dos demais livros históricos. A Bíblia não é só um livro histórico, ela tem história. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então, reverentemente, vamos nos colocar de pé para a leitura do livro sagrado, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 3. Muito bem, então nós vamos iniciar a leitura, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículos 2 a 5, que inicia dizendo: E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Anom, de Ainoã, a Jezreelita. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, ex-mulher de Nabal, né? Porque o Nabal morreu, ela ficou viúva. O Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Hagite,
ou Ragite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 5, versículos 13 a 15. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefegue, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Agora, 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 ao 13. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomastes a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Amém, irmãos? Que bonito, né, esses textos. Você vê Davi em dois momentos da vida dele. Quando ele inicia o reinado em Hebrom, porque ele reina só sobre duas tribos inicialmente: tribo de Judá e tribo de Benjamim. Então, num primeiro momento, nem Benjamim, basicamente é só Judá, porque a casa de Saul é da casa de Benjamim. Então, basicamente é só Judá que Davi está reinando. Ele escolhe a cidade de Hebrom, uma das cidades mais antigas. Existem 4 cidades mais antigas consideradas, né, por pesquisas arqueológicas. Você tem a cidade de Jericó, a cidade de Damasco, que é a capital da Síria, e a cidade de Hebrom. São 3. Há uma disputa entre elas para saber qual é a mais antiga. Possivelmente, a mais antiga, ininterruptamente, sem ser destruída, seja a atual capital da Síria, Damasco. Essa cidade nunca foi destruída, porque Hebrom e Jericó foram destruídas. E a primeira capital que Israel teve foi Hebrom, no reino de Davi. E depois ele mudou para Jerusalém. Por isso que tem esses 2 momentos: filhos que nasceram em Hebrom, filhos que nasceram em Jerusalém. Nós vamos orar, meus irmãos, antes de tomarmos assento, pela irmã Helena. A irmã Helena é a esposa do pastor Cristiniano, carinhosamente conhecido como Lindão, do setor de Metanópolis. Ela ainda está hospitalizada, irmã? Ela está hospitalizada. Eu falei, acho que no sábado, com o presidente Mário Gatti, da rede Mário Gatti, o doutor Sérgio, e nós estamos dando todo o acompanhamento, mas o fundamental é a oração, irmão. Nós temos que orar para Deus restaurar a saúde dela. Parece que ela está com um pouquinho de baixa, né, imunidade, mas vamos orar para que Deus faça essa obra, né? E vamos orar também pelo Estado de Israel, que hoje é o dia da oração pelo povo de Israel, pelo Estado de Israel. Então vamos orar para que Deus salve as pessoas que estão lá, né? As pessoas que moram ali, as pessoas de tradição judaica. Vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, uma vez mais adentramos na tua santíssima presença e apresentamos a tua filha, a tua serva, nossa querida irmã Helena. Deus, visite ali no Hospital Mário Gatti, que ela possa sentir que a tua igreja com fé está orando. Põe as tuas boas mãos sobre a tua serva e recupere a sua imunidade, que ela possa reagir aos medicamentos.
Pai, cobre a tua filha debaixo do teu sangue, da tua santa proteção. Também como igreja, levantamos um clamor pelo Estado de Israel, pela cidade santa de Jerusalém. Abençoa a tua igreja, que te serve ali, em todo o Estado de Israel. Encha-os do teu Espírito Santo. Salva, Senhor, as pessoas que estão examinando as Escrituras, as pessoas que têm o coração aberto. Salva, Senhor, por amor do teu nome. Proteja o teu povo, guarda a tua herança, os filhos de Abraão segundo a carne, os filhos de Isaque, os filhos de Jacó. Proteja, Senhor, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia. Nós levantamos esse clamor pela paz de Jerusalém. A tua palavra profética declara, aleluia, que haverá prosperidade para os que oram em favor da cidade do grande Rei. Assim como igreja do Senhor, levantamos este clamor e pedimos a tua santa misericórdia, em nome do Senhor Jesus, o Messias de Israel. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Glória a Deus. Então nós estamos pensando sobre o nosso textuário dessa manhã, que está em Gálatas. Paulo escreveu essa epístola. Essa é uma epístola que eu chamo de apologética. O que é isso? É uma epístola escrita para defender a fé. 1/3 do Novo Testamento foi escrito para combater a heresia. 1/3. E existem epístolas todas que foram escritas com esse objeto. Por exemplo, a epístola que Paulo escreveu aos Gálatas. O que estava acontecendo na igreja da Galácia? Simplesmente era uma igreja gentílica. A Galácia, onde está hoje a atual Turquia, a Ásia Menor, que hoje inclusive tem eleições na Turquia, né? E nessa Galácia havia uma igreja abençoada, fundada, né, pela obra de Deus, obra missionária. Mas irmãos oriundos do judaísmo acharam que para servir a Jesus, primeiro você tinha que ser judeu. E depois sim você podia aceitar Jesus. Então na cabeça desses irmãos judeus, a pessoa primeiro tinha que circuncidar, porque a circuncisão é um estatuto perpétuo. Está lá em Gênesis capítulo 17. Que a pessoa, aliás, é o principal elemento do judaísmo, é a circuncisão ao 8º dia. Todo menininho judeu tem que circuncidar ao 8º dia. Essa circuncisão tem que ter sangue, tá? Não pode, por exemplo, uma criança homofílica. Como é que faz? Hoje, os hospitais em Israel têm o laser, faz a circuncisão a laser, porque a pessoa não pode sangrar. Mas não tem a validade da circuncisão real, que para eles tem que ser um rabino. No 8º dia, ele faz então o corte, que é a operação de fimose, para quem está aí pensando o que é circuncisão, né? Isso aí é um estatuto perpétuo, mas para o judeu, não para os gentios. Porque Paulo, na própria epístola aos Gálatas, ele fala que os cristãos têm a circuncisão, mas a circuncisão operada pelo Espírito Santo em nosso coração. Essa é a nossa circuncisão. Mas os irmãos da Galácia eram simples, frágeis teologicamente. E muitos começaram a circuncidar-se, porque de fato é um estatuto perpétuo. Só que é para os judeus. Alguns irmãos começaram a impor a guarda do sábado. Não, tem que guardar o sábado, senão você tem a marca da besta, você tem que guardar o sábado. Vem com aqueles argumentos sabatistas, porque o sábado é um estatuto perpétuo. De fato, a Bíblia diz que o sábado é um estatuto perpétuo. Mas quem que é o nosso sábado? Jesus. Jesus que é o nosso repouso. Jesus que é o nosso descanso. Então os irmãos gentios não estavam debaixo desse legalismo. Mas alguns irmãos vinham dizendo, vocês têm que guardar o kasherut. O que é o kasherut? É a comida kasher, a comida sagrada. Não pode comer carne de porco, de animais impuros, não pode misturar o leite com a carne, não pode comer peixe que não tem escama.
peixe de couro, não pode. E os irmãos da Galácia começaram a ficar, porque é estatuto perpétuo. Olha, vocês têm que guardar as festas do tabernáculo. Por quê? Porque é estatuto perpétuo. Está escrito na Bíblia isso. Vocês têm que lavar os pés e as mãos, porque é estatuto perpétuo. Então, os irmãos da Galácia começaram a ficar fragilizados. Começaram a se fragilizarem. Então, Paulo inicia a carta aos Gálatas. Eu quero que você leia aí comigo, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Olha só a exortação paulina no preâmbulo da carta dele aos irmãos da Galácia. O primeiro capítulo, ele inicia da seguinte maneira. Eu quero que você me acompanhe aí, eu quero que você vá logo aqui para o versículo de número 6. Capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: maravilho-me. Em outras palavras, estou espantado. Maravilho aqui é irônico, não é que é uma maravilha. É quando você fala, eu estou maravilhado que você está falando, hein? Quer dizer, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha como ele começa. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Agora, olha o versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Ele usa a palavra grega, que veio para o português, a palavra grega aí na sua Bíblia. Anátema. Anátema significa amaldiçoado. Então Paulo inicia a epístola, já arrebentando tudo, né? Pelo amor de Deus, eu estou admirado que em tão pouco tempo vocês já estão se judaizando. O que vocês querem viver debaixo da lei? Então por que Jesus morreu na cruz? Não precisava. Moisés resolveria o problema de vocês. Vocês querem guardar sábado? Vocês querem ser circuncidados? Vocês querem guardar dias de festas? Vocês querem fazer cerimônias carnais? Então esqueçam o sacrifício de Jesus no Calvário. Siga Moisés. Só que é maldito todo que tenta guardar a lei, porque ninguém consegue. Está debaixo da maldição. Vocês acham mesmo, irmão, que Deus enviaria o seu único filho para morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue? Se fosse simplesmente por uma coisinha, se Moisés resolvesse o nosso problema, Deus não enviaria seu filho. Aliás, não é só Moisés, né? Tem tanta gente boa na Bíblia. Pensa em um profeta Isaías. Ô homem bom, né? Pensa num homem que nem João Batista, a voz que clama no deserto. Pronto, resolveria o nosso problema. Não pôde. Precisou. O próprio Paulo aqui, hein? A epístola aos Gálatas, hein? O próprio Paulo aqui, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, irmão, Paulo, na epístola aos Gálatas, é uma epístola de defesa da fé em Cristo, da fé em Jesus. Pastor, e o judeu? Bom, o judeu é uma identidade dele, irmão. Então ele tem que se circuncidar, ele guarda o sábado, mas isso é a identidade dele. Agora, não é judeu, por que você quer viver como judeu? Qual é o objetivo disso? Ah, irmão, porque eu gosto. Então fica à vontade, mas não vem falar que você está no nível espiritual mais elevado. Só porque não danificou a ponta das barbas, como diz a Bíblia, né? Não danificarás a ponta das suas barbas, porque isso está na lei de Moisés. Não podia cortar a barba em redondinho, porque isso era o modelo Ciro, pagão. O modelo da Bíblia é deixar a barba com aquele fiapo mesmo, deixar aquela barbona, não pode cortar. É isso que a Bíblia manda. Aí a pessoa deixa aquela barbona e acha que está no nível espiritual. Para de bobagem, irmão. A nossa salvação é pela graça, pelos méritos de Jesus no Calvário, pelo sangue da nova aliança. Glória a Deus. Não é por cerimônias. E tem gente que gosta de uma obrinha, né?
acha que vai ser salvo pelas obras, faz um esforço imenso para cerimoniais. Hoje está cheio de cristão travestido de judeu. Põe um quipar na cabeça, põe um manto talite de oração nas costas, fica, né, lá achando que está no nível espiritual. Tem crente até que toca chofar na hora do culto. É mole. No Mato Grosso é o berrante mesmo. Mas na igreja, então, pega o chifre do carneiro, chofar, e fica tocando, achando que está no nível superior. Que simplicidade, né, irmão? Para não falar outra coisa, né? É muita fraqueza espiritual, muito desconhecimento bíblico. Não, irmão, isso aí, esses usos e costumes, cada povo tem o seu. Agora, o Salvador hoje, o que está valendo hoje, é a fé em Jesus. Não é nenhum tipo de expressão religiosa, não é um tipo de obras, não. É todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o nome do Senhor, é o grande amor de Deus. Deus nos ama e dá graciosamente a sua salvação para todo aquele que nele crê. João 3,16, e eu vou falar de maneira parafraseada: porque Deus amou você que entrou aqui nessa manhã, de uma maneira tão ímpar, tão sugêneres, tão especial, ao ponto de dar o seu único, o único da sua espécie, Jesus, para que todo aquele que exercer fé no sacrifício expiatório de Jesus não pereça, mas tenha a vida e vida eterna. Amém, irmãos? Olha que maravilha. É graça, favor e merecido, graças a Deus. Então, nós vemos que os irmãos da Galácia tinham essa fraqueza. No final, no capítulo 6, Paulo vai falar para a gente tolerar um pouquinho os irmãos fraquinhos. Paulo já tinha chamado em Roma os irmãos judaizantes de fracos. Se você ler no capítulo 14 e 15 de Romanos, Paulo fala assim que os irmãos regulares não tem problema na hora de comer. O fraco come legume. Ele não está falando de vegetariano, porque nem existia essa turma ainda, irmão. Estou falando de 2000 anos atrás. Que vai que tem um irmão aqui que é vegetariano, já vai ficar nervosinho, só porque eu falei isso, né? Paulo não estava falando de vegetariano, de vegano, não é isso. Não existia essas coisas. Isso é uma novidade. Paulo está falando de judeus, de irmãos que tinham aceitado Jesus, mas era cheio de, não, isso aqui eu não como. Irmão, isso acontecia na Santa Ceia. O que você acha que está acontecendo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11? O que vocês acham que está acontecendo quando ele fala: se você quiser comer, come em casa? Porque um come demais, até embriaga, o outro fica sem comer. Grupos na igreja. Os irmãos judeus sentavam à parte, porque eles não comem igual. Eles comem comida kasher, comidas próprias. Então Paulo fala: isso não está funcionando, a festa ágape, cessa, vamos fazer só a Santa Ceia, quem quiser comer, come em casa. E quando Paulo fala, esperais um pelos outros, ele não está falando do rito da Santa Ceia, ele está falando da comida. Mas tudo bem, a gente tem o costume, que é bonito, é o nosso cerimonial, está tudo certo. Mas ele está se referindo à festa ágape. Né? Se vai fazer uma refeição, espera um pelos outros, irmão. Que história é essa de um comer primeiro, o outro ficar sem, em uma sociedade que não tem comida? Não é igual a nossa. A nossa, irmão, Deus me livre e guarde, a gente come e sobra comida, né? Impressionante. A sociedade antiga tem uma única refeição. É uma vez só que se come. Nós, meu Deus do céu, irmão, tem irmão que já comeu 3 vezes hoje. Coisa linda, né? Graças a Deus. Então é uma outra sociedade, então precisa tomar cuidado com os contextos. Mas vamos pensar um pouquinho então esse textuário. Aí ele fala no final, ele está fechando, ele vai dizer: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Claro, irmão, como que as pessoas podem vir com uma heresia desse tamanho? Então o nosso textuário está inserido nas últimas exortações e orientações de Paulo aos irmãos da Galácia, aos Gálatas. E ele então, basicamente ele está fechando a carta. Então ele vai dizer: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Claro que todos os professores, isso é uma tendência professoral, de dar exemplo daquilo que a pessoa entende, né? Tem que pescar, que a pedagogia de Paulo Freire é uma coisa extraordinária. Eu tenho a impressão que ele pescou isso aí na própria Bíblia. Por quê?
Porque, irmão, você usa do entendimento da pessoa para alfabetizá-la. Se é pedreiro, usa da construção. Se é carpinteiro, da madeira, que ele entenda. Então Paulo está falando o quê? Ele percebe que os irmãos da Galácia são agricultores. O que ele vai falar? Vai falar de semente, vai falar de fruto. Olha o capítulo 5, ele está falando de fruto, o fruto do Espírito. Então ele usa uma linguagem do entendimento das pessoas. E hoje os comunistas pegaram Paulo Freire e falam tanta bobagem, dá até dó, né? É uma leitura equivocada, mas deixa ele para lá. Paulo tinha essa ideia de utilizar do que você já sabia. Jesus faz isso. Por que você acha que Jesus fala tanto de vinha, né? De lavoura, de ovelha? Por quê? Porque a maioria das pessoas lá plantavam azeitona, romã, tâmara, trigo, centeio, figo e uva. São os frutos da Terra Santa. Então ele fala muito de lavoura, de planta, de semeou e nasceu espinho, fala do trigo, as pessoas entendiam essa linguagem, irmão. E fala também de ovelhas, porque era o gado miúdo, que era mais trabalhado naquela região, que é, o nome da terra, né? A terra que emana leite e mel. Mel de tâmara e leite de gado miúdo, né? Cabras. Bom, o interessante é que ele vai usar então uma citação que era comum para os irmãos da Galácia. Então trata-se de uma analogia da vida agrícola. Paulo já havia feito a alusão da agricultura então no capítulo 5, quando ele fala sobre fruto, o fruto. Olha lá, mas o fruto do Espírito é o mesmo Gálatas, só que é o capítulo 5. Então os irmãos da Galácia compreenderam essa analogia, essa metáfora, essa comparação. Paulo então vai falar do trabalho árduo que os agricultores no campo tinham naquela época, 2000 anos atrás. Não tem as grandes colheitadoras, o modelo todo informatizado de agricultura, não tinha nada disso, irmão, nem estufa, nem nada. Então, como que funcionava? Força animal e força humana. Eles plantavam, tinha que tirar aqueles tocos, aquelas pedras, arar, não era fácil. Só que é o seguinte, irmão, só colhe quem planta. Não dá para você colher uma coisa que você não plantou, irmão. Que simplicidade. Aí a pessoa ficou olhando para o outro. Olha que benção, esse irmão é abençoado. Olha como ele colhe. Sim, mas ele plantou, né, irmão? Sabe, eu não sei porque as pessoas são tão frágeis na hora de olhar para uma pessoa e não... Por que você acha que a pessoa está sendo bem sucedida? Porque ela plantou, irmão. Agora a pessoa não quer cortar caminho e quer colher o que você não plantou? Isso não existe. Então... a ideia das colheitas abundantes tem a ver com a plantação. Paulo vai retomar essa ideia com uma outra perspectiva na segunda carta dele, a partir do versículo 9, que ele vai falar das ofertas. Então, para Paulo, cada oferta que você dá na obra de Deus são sementes. Ele vai trabalhar de novo a ideia da ideia agrícola. Então, eles conheciam as técnicas agrícolas do seu tempo. Não se esqueçam que tanto no Egito como... as civilizações hidráulicas. O que é isso? Civilizações que desenvolveram na beira da água. Como, por exemplo, os egípcios no rio Nilo. A Mesopotâmia, ou seja, a região entre os rios Tigres e Eufrates. A Índia, entre os rios Ganges e Brahmaputra. Ou a China, entre os rios Amarelo, etc. Então são civilizações hidráulicas, né, que se desenvolveram à beira de um grande rio. Essas civilizações se desenvolveram porque elas vão fazer o processo de irrigação. Então tem o rio, eles vão puxar os canais. Tá? E daí então surgir o maior número de colheita, porque eles vão desenvolver técnicas agrícolas mais sofisticadas de quem não tem esse privilégio. O Egito, o rio Nilo, não é à toa que os historiadores e os sacerdotes egípcios diziam, o Egito é um presente do Nilo, né? O Egito, existe Egito por causa do rio Nilo. Se você tirar o rio Nilo, some o Egito. É um deserto. Então o rio rasga o deserto. E, pelo menos 2 vezes ao ano, ele tem a inundação e deixa o humus, né? A terra onde era plantada e dava grande produção. Eu vou, na terça-feira, se Deus permitir, dar um estudo bíblico sobre as 10 pragas do Egito.
lá na Vila Padre Anchieta. Se você não estiver fazendo nada, vai lá, irmão, participar do estudo na Bíblia. Eu vou falar sobre as pragas do Egito e o que significou as pragas. Porque tem gente que pensa que foi simplesmente para Deus tirar Israel. Não foi, foi uma punição no culto dos egípcios, no culto politeísta. E eu vou explicar a questão das canais de irrigação que vão gerar uma coisa chamada o quê? Rãs. Os canais estavam proliferados de rãs. É dali que Deus vai chamar a praga das rãs, que é a segunda praga, porque as duas primeiras pragas atacaram a civilização hidráulica do Egito, rio e rãs. Então elas vão, que é uma punição de Deus aos deuses e ao faraó. Porque lembra que a primeira atitude do faraó é mandar jogar as crianças no rio e as parteiras protegem. A rã é o símbolo da deusa Iquite, que é a deusa do parto no Egito. Então nós vamos trabalhar esses elementos. Se você quiser aprender história, ver as 10 pragas de uma outra perspectiva, estou lá no Padre Anchieta, terça-feira às 19 horas e 30 minutos, que é o último dia do mês de maio, né? Dia 30, se não me engano. Bom, muito bem, e leva a sua oferta de amor. Então, eles conheciam as técnicas agrícolas do seu tempo. Sabiam que para colher abundantemente, tinham que criar condições para isso. E é por isso, então, eles vão utilizar da irrigação. Esse versículo é conhecido como a lei natural da semeadura. Claro, plantou, colheu. É a lei natural, né? Seja ruim ou boa, se você plantar, você vai colher. Por isso que tem até um ditado que fala, né? Essa pessoa aí está plantando vento, né? Vai colher trovoada, né? Tempestade. Tem um ditado assim, né? Que fala. Mas de fato é uma coisa meio natural, né? O apóstolo Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, faz uma declaração dentro desse contexto aos irmãos que eram frágeis espiritualmente da Galácia. Então, vamos ler os versículos anteriores para você entender o que eu estou falando. Ele inicia dizendo assim, o capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o, ou tal, com o espírito de mansidão. Olha só, porque o que estava acontecendo? A pessoa começava então, circuncidava. Aí os irmãos falavam, olha, circuncidou, se judaizou. Está vendo? Fraco. E começava aquela confusão. Falaram, irmãos, é o seguinte, vamos encaminhar ele. Com carinho, irmão. Não é para ficar acusando a pessoa. Então nós temos condições de trazer isso para nós hoje. Você está vendo alguém que está meio fracão ou fracona? Chega com carinho, né, irmão? Vai dar uma voadora espiritual na pessoa? Para. Né? Chega com carinho, tenta ajudar. É isso, irmãos. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês são espirituais, irmãos. Então encaminhe o tal com espírito de mansidão. Isso é um fruto do Espírito, né? Faz parte do fruto do Espírito. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aquela pessoa teve um deslize, tenha misericórdia, acolha ele. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, se alguém pensa que é o Homem-Aranha, né? Se a irmãzinha pensa que é a Mulher Maravilha, então não sendo nada, engana-se a si mesmo. Está iludido, né? Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque tem gente que quer apagar a luzinha do outro, né, para dele brilhar. Para, irmão. Para com isso, sabe? Só consegue se projetar, desconstruir nos outros? Só consegue se mostrar? Para, isso não é uma coisa de Deus. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. E aí sim, ele vai entrar no nosso textuário. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então ele está dando uma orientação pastoral para os irmãos na Galácia. Apesar dos pesares, desse ataque da judaização que você lê no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ele vai fechar com
com uma palavra pastoral, de conforto. Falei, irmãos, seja misericordioso, cuidado para não ficar atacando ninguém. Pense em você, que você é um ser humano frágil também. Então ele vai chamando a gente para essa reflexão. E então ele inicia o nosso textório dizendo, não erreis, que nós poderíamos traduzir também como não vos enganeis, ou iludeis. Tá? Os irmãos em Gálatas estavam enfrentando então o assédio judaizante, daqueles irmãos que achavam que tinha que seguir as leis judaicas. A palavra grega aqui, a ideia é não erreis, não vos enganeis, né? É a planao. Planao significa literalmente levar alguém a desviar. Então não leve alguém a ser iludido, a ficar enganado. Então os cristãos da Galácia estavam plantando práticas, crendices judaizantes, que valoravam ou valorizavam mais a carne, a cerimônia, do que a espiritualidade. Esse é o grande problema. Essas atitudes eram provocadas por eles mesmos ou por aqueles que eles acolhiam. E essas pessoas então plantavam ensinos estranhos à graça de Deus. Não tinha a ver com a Bíblia, mas com a tradição. Coisas da tradição, não tem nem na Bíblia, irmão. Não está lá, e a pessoa acolhendo aquilo. E aí ele diz, Deus não se deixa escarnecer. A palavrinha grega é maktorizo, torcer o nariz para, ou ridicularizar. Deus não permite isso. Você não vai torcer o nariz para Deus. Tá? Nesse texto, parece que a palavra apropriada seria algum tipo de atitude que ignora a Deus, a sua lei, como se a pessoa achasse que nunca seria punida. Então, aquela pessoa que parece a corrupção no Brasil, né? Parece que não tem punibilidade. A pessoa faz, desfaz, e no final pode até virar presidente. E eu não estou falando de ninguém aqui não, hein? Tá? Então é uma tribulação. Então como impunidade, a ideia da impunidade, né? E não me vem falar de inocência, porque o que houve foi prescrição, hein? Cuidado. Tá? Só um alerta. É como alguém querer ser mais esperto do que Deus. Pensa que é mais esperto que Deus, né? Vai enganar Deus. É muita fragilidade humana, né? E pensa então que pode agir da maneira cristã, porque ele não vê um resultado concreto da punibilidade. Está pronta. Tem gente assim, irmão, está na igreja pronta, meia pronta, e é infiel à esposa, e não trata bem os filhos, e não está nem aí, e acha que Deus não está vendo. Você que pensa, é uma questão de tempo. Vai colher, irmão, é uma questão de tempo. Por isso que a Bíblia fala, não erreis, é um alerta. Não pode ser tão indiferente às coisas espirituais. Especialmente a nossa relação conjugal, irmão, que é o primeiro altar. É o primeiro altar. Olha só, Deus inicia a Bíblia com casamento. Ele cria um homem e uma mulher e ele abençoa, e serão ambos uma só carne. Então é o primeiro altar. Quando Jesus quer falar de relacionamento profundo, espiritualmente, ele fala do relacionamento. Efésios capítulo 4, o marido e mulher. Quando fecha a Bíblia em Apocalipse, fala de um casamento. A noiva, que é a igreja, e Cristo, que é o noivo. Então, o elemento casamento está presente. É um exemplo, né? Isso não significa que é um sacramento. Não é isso. Estou dizendo que é uma instituição divina que deve ser protegida e que eu e você, que somos inteligentes, conseguimos mensurar a importância disso. Eu, particularmente, amo o casamento. Porque no casamento, irmão, as máscaras caem. Lá na minha casa, minha esposa me conhece, irmão. Não adianta vir aqui, meu amado, como que você trata sua esposa na sua casa? Porque tem irmão que tem essa fraqueza, aqui não. Mas por aí, ele fala que eu sou o meu querido, até me dá um ósculo santo. Pena que ele não fala para a esposa que ele ama e nem beija a esposa. Mas aqui não tem, né? Graças a Deus. Então eu vou pular essa parte. Então nós temos que entender a importância do nosso relacionamento. Como que o marido tem que tratar com deferência, com amor, com respeito o seu cônjuge. Não pode ser grosseiro, irmão, com a sua esposa. Não pode ser indiferente. Como não é sua possessão.
Sua esposa não é posse sua, sua esposa é o templo do Espírito Santo. E o seu relacionamento com o seu cônjuge glorifica a Deus ou não. Por isso não erreis. Cuidado com o seu primeiro altar, que é a sua casa. É ali que começa a adoração, que começa o culto. A Bíblia de Estudo Pentecostal tem uma coisa muito importante, é uma nota que ela dá para nós. Eu vou lê-la. Aqueles que afirmam ser nascidos de novo e seguidores de Cristo e que têm o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo deliberadamente semeiam na carne, satisfazendo seus desejos pecaminosos, são culpados de zombar de Deus. Culpados de zombar de Deus. Por isso que a Bíblia fala, não erreis, né? Que ninguém se engane. Tais pessoas não ceifarão a vida eterna, mas a corrupção e a morte eterna, porque zombaram de Deus. É aquela turma que diz, mas eu no seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não conheço vocês. Puxa vida, mas chegaram a expulsar até demônio? Chegaram. Porque o nome de Jesus tem poder, né? Mas Deus não os conhece. Então a gente precisa ter temor de Deus, irmão. Precisamos ter temor de Deus. O marido tem que ter temor de Deus, trata a sua esposa com dignidade. Esposa, tenha temor de Deus, trata o seu cônjuge com dignidade. Pais, tenha temor de Deus, trate os seus filhos com dignidade. Irmãos, tenha temor de Deus, trate o seu irmão com dignidade, com respeito, com amor, com afetividade, com decência, com uma linguagem apropriada. Tenha temor de Deus, irmão, porque não adianta, as leis não fazem isso. As leis não conseguem fazer isso. Se a pessoa não tiver o temor de Deus, não adianta. Vai continuar vivendo uma vida hedonista, porque o mundo produz. O mundo é puro hedonismo. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu, ego. É algo extremamente carnal. Nunca vai ser feliz quem pensa assim. Porque a felicidade não se reside em eu ser feliz, mas eu ter a graça de Deus de fazer alguém feliz. Os pais ficam felizes quando os filhos estão bem. É derivante. Então eu tenho que ter essa percepção. Por isso que tem gente que está no 7º casamento, porque acha que tem o direito de ser feliz. É a Elizabeth Taylor, né? Fazer o quê? Introdução. A despeito de ter sido um grande rei, um grande líder de Israel, Davi não foi um bom pai. E está escrito na Bíblia. A Bíblia mostra isso. Por quê? Pedagogia divina. Para eu aprender a ter uma família abençoada. Então, nessa lição, nós vamos rapidamente verificar as consequências de uma família quando os pais não assumem seus papéis, quando os pais estão longe. Pais longe, começam os problemas. Pais distantes. Primeiro, a criança cresce completamente instável, insegura, cheia de traumas e pronto com o coração para receber as doenças psicossomáticas, porque não tiveram segurança, presença paterna, presença materna. Criança cresce toda insegura. Segundo, os cuidados emocionais são tão importantes, ou talvez até mais, do que os cuidados materiais. Uma criança que tem pai e mãe presente, mesmo que ela não tenha todas as coisas materiais, mas ela cresce segura. Presença do pai, abraço, beijo. Você é um filho desejado, o papai e a mamãe quiseram ter você, vocês são bênção, você é a herança do Senhor. Essa criança cresce forte, mesmo que não tenha todos os bens materiais. E o que os pais fazem hoje? Para pagar a ausência, compra. Cria pequenos imperadores. Tudo que o filho pede, dá. Por quê? Por causa da ausência do pai, por causa da ausência da mãe. Então tem que fazer a vontade do imperador. Aí nós criamos psicopatas. Criamos monstros na sociedade, que não pode ouvir não. Ouvir não, mata. Ouvir não, tá? Já toma todas aquelas atitudes absurdas. Nós precisamos repensar. Os cuidados emocionais são mais importantes do que os materiais. Mas os materiais são importantes também. Não pode deixar faltar nada para os filhos. Então, meu irmãozinho, se você teve um filho, tem que pagar a pensão. Se houve qualquer tipo de conflito e belicosidade, seus filhos não têm nada com isso. Não os usa. É a herança do Senhor. Cuidado. Irmão, mas eu nem vejo ele, não interessa. É seu filho, você pague a pensão. Porque senão você está cometendo um erro diante de Deus, que é o pior de tudo, e ainda vai levar bordoada com a lei. Mas aqui não tem ninguém assim, graças a Deus.
Então a história dramática dos pecados da família de Davi pode nos fazer refletir. E tem muito a nos ensinar, a me ensinar, essa família me ensina. Veremos que essa família não era funcional. Não era funcional. Por quê? Omissões do pai. E aí, o que nós tivemos na família de Davi? Aqui é incesto, rebelião e morte. Eu vou usar outro termo mais pesado. Incesto, estupro, rebelião, assassinato. Tudo na família de um grande rei de Israel, Davi. Tá? Então é seríssimo isso. Bom, o rei Davi, essa estátua, essa é uma foto que eu tirei, indo para o Monte Sião, onde está hoje o túmulo do rei Davi. Essa estátua aí, irmão, até 2019 ela estava lá. No meio de 2019, os judeus radicais que não aceitam a imagem, arrancaram a imagem do rei Davi. E eu levei o grupo tudo alegre. O último grupo que foi comigo, todo alegre, acho que a irmã Teresa estava junto. Falou, vocês vão tirar foto do rei Davi. Chegamos lá, não tinha nada, né, irmã? Tiraram a estátua do rei Davi. Mas eu consegui tirar essa foto ainda. Bom, Davi ungido por Deus. Irmão, não há dúvida que Davi era um homem de Deus. Não existe dúvida. O livro do profeta Samuel, o primeiro livro, fala então que Deus escolheu Davi. Davi era um pastorzinho de ovelhas. Deus o escolheu. Assim Deus levou Samuel até a casa de Jessé. Havia pessoas lá muito mais capacitadas, os seus irmãos, muito mais fortes, muito mais qualificados para ser um rei por causa da guerra. Mas Deus escolheu um pastorzinho para ser o rei de Israel. E a partir daquele momento o Espírito de Deus apoderou. Porque no Antigo Testamento, diferentemente de hoje, depois do dia do Pentecostes, o Espírito Santo está abundantemente operando. É você que peça para Deus os dons espirituais, que o Espírito Santo foi derramado. Mas no Antigo Testamento não era assim. Era por medida. É um Davi, é um Sansão, é um Samuel. Então é bem diferente de hoje, que há a efusão do Espírito. Não é um outro momento, porque era a lei, né? Hoje é a graça. 1.2, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor apoderou de Davi de uma maneira extraordinária, a partir que o profeta Samuel ungiu com óleo. Não havia mais dúvida, então, que Deus estava capacitando, preparando Davi para o seu propósito, que era cuidar de Israel. Bom, então, se você ler o segundo livro do profeta Samuel, ao longo dos capítulos, você vai constatar isso. Paulatinamente, então, as tribos de Israel vão jurar fidelidade a Davi. A princípio é a tribo de Judá, depois as outras tribos também vão reconhecer a autoridade real dele. Se você estiver com a lição aberta, nessa página, corrija aí. Lá está 1 Samuel, não é 1 Samuel, é 2 Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. Quero agradecer aqui o meu amigo, meu irmão Elton, que me deu esse toque. Falou, pastor, a lição acho que imprimiram errado aí, né? Está 1 Samuel, no tópico 1.2, mas na verdade é 2 Samuel, né? Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Confirmando, é isso mesmo, 2 Samuel 1.2, Davi o homem segundo o coração de Deus. Aí é quando as tribos e quando os chefes vão dar honra a Davi e reconhecê-lo como rei. Então acerta aí na sua lição, só que ao invés de 1, por 2. Bom, assim Davi unificou a monarquia e foi vitorioso. Tornou-se rei de todo Israel com o fim da casa de Saul. 1.3, a grande família de Davi. Bom, embora Davi então era um homem segundo o coração de Deus, foi ungido por Deus, ele é um homem que reflete a temporalidade, a cronologia histórica. Vamos voltar? São 3.000 anos. Tá? Nós estamos falando de alguém que viveu há 3.000 anos antes de nós. Tá certo? Por volta do ano 1000 antes de Cristo. Então são 3.000 anos atrás. Como que funcionava esse local? O rei tinha casamentos políticos. O que é um casamento político? Fazia paz com alguém, casava com a filha daquele rei. Fazia paz com outra nação, casava com a filha daquele rei, com uma princesa, para manter a paz. Então eram casamentos políticos. E aí nós temos um problema, porque nós temos uma coisa chamada poligamia, que é reprovado por Deus. Deus reprovou a poligamia. Deus nunca tolerou. Não, Deus tolerou a poligamia. Não tolerou. Deus reprovou a poligamia. Veja que no início ele faz
um homem e uma mulher, ele abençoa, ele falou que serão ambos uma só carne. A poligamia não permeia isso. Ah, mas e Abraão? Não, Abraão não era casado com Agar. Abraão era casado com Sara. De acordo com as leis da Mesopotâmia, porque Abraão era de Ur dos Caldeus, portanto ele era mesopotâmico, a lei dizia, se um casal não tivesse filho, poderia então utilizar o ventre de aluguel, né? Porque ele não era casado com Agar, era serva de Sara, e da onde veio Ismael. Mas Deus não era casamento aquilo. Tanto é que quando Sara morreu, aí Abraão casou de novo. Só depois que Sara morreu, aí ele casou com Quetura. Tá? E o caso de Isaac? Isaac só casou com Rebeca. Não tem poligamia na vida. Porque a turma fala, os patriarcas eram polígamos. Não. Peraí, calma aí. Não é bem assim não. E Jacó, mas Jacó, irmão, ele foi morar em Harã, do tio dele, o Labão, idólatra, cheio de ídolos, numa sociedade idolátrica, no dia do casamento dele, porque ele trabalhou para casar com Raquel. Essa vida toda ele trabalhou para casar com a Raquel. Aí o que aconteceu? O Labão deu um golpe nele, encheu ele de bebida, né? Ele tomou, dia do casamento, tomaram muito vinho, aí ele ficou meio ruim da cabeça, né? Porque a bebida deixa a pessoa meio fora de si, aquela escuridão, porque não tinha lâmpada, não tinha farolete, não tinha nem celular, era tudo, né, lamparina, então tudo escuro, a noiva cobria do pé a cabeça, sabe como que é a noiva do Oriente Médio, né? Ele achou que tinha casado com a Raquel. Quando ele descobriu isso? Na manhã do dia seguinte, né? A hora que a irmãzinha olhou para ele, deu um grito. Ah, isso eu estou inventando, né? Mas não é isso aí, não. Não sei o que aconteceu. A Bíblia diz que ele ficou bravo, né? Quando ele olhou para a irmãzinha, era outra irmã. Aí ele falou, o sangue disso. Tipo, não tem nada a ver, ele nem conhecia isso, né? Não foi nada disso. Vamos voltar à fita, né? Vamos voltar à fita. Agora falando sério. Ele levou um susto, porque não tinha nada a ver. Ele foi lá falar para o Labão, para o sogro, eu não trabalhei pela Leia, eu quero casar com a Raquel. Ele falou, mas o costume, olha, o costume aqui, tá vendo? Tradição de homem, irmão. Então Deus nunca aprovou essas coisas, só dá confusão a poligamia. Tá? Mas os reis do Oriente Médio, todos eles, seja de Israel, do Egito, o faraó, o rei dos reis, o basileu, o rei persa, todos eram polígamos. Porque naquela época as mulheres e crianças não eram considerados seres humanos plenos, eram considerados coisas de objeto. Então quanto mais riqueza, mulheres, cavalos. Olha, o faraó, aliás, o faraó não. O Salomão em Cantares, ele vai elogiar a mulher e falar, a tua beleza é como as éguas do faraó. Socorro, você fala isso para sua esposa, leva um tapa na orelha, né? Meu amor, você é como a égua do faraó. Socorro, né? Não dá para fazer isso, né, irmão? Mas é que mulheres, crianças, animais estavam no mesmo nível há 3 mil anos atrás. Então é um outro contexto histórico. Agora a pessoa vai pegar aquilo lá para querer pôr hoje. Não tem o menor sentido isso. Tanto é que o próprio cristianismo, a religião cristã foi fundamental para destruir o conceito da poligamia. Hein? O cristianismo foi fundamental. Bom, muito bem. Então, Davi tinha uma grande família, porque ele casou com várias mulheres, dentro daquele costume errado dos povos do Oriente, os déspotas orientais. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve muitos filhos, 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência, ou seja, no afastamento da sua casa. Ele priorizou o reino, a política, a organização. Davi fez tanta coisa bonita, irmão. O culto a Deus, os salmos. Meu Deus do céu, Jerusalém. É ele que transforma Jerusalém na grande capital de Israel. Ele conquista Jerusalém. Por isso que Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi. Dividiu os sacerdotes em turnos, organizou o culto de Deus. Trouxe, ou pelo menos tentou, trazer a arca de Deus para Jerusalém. Tentou construir um templo para Deus. Fez muita coisa linda. Só que esqueceu da família. A família que devia ser a prioridade para ele. Hoje nós sabemos disso. A igreja Assembleia de Deus tem a família como sua prioridade. Sua família, nossa prioridade. Tá? Davi fez tudo ao contrário, coitado. Seus filhos tornaram-se o quê? Sem a presença do pai, sem o cuidado do pai. O que acontece com a criança? Problemática. Extremamente carente, tadinhos. Né? Só tem problema esses meninos. Agora a gente vai estudar a biografia rapidamente de 4 personagens. 4 biografias, que são filhos de Davi. Começar pela filha dele, Tamar.
modelo. Era a Gisele Bündchen da época. Pensa numa mulher bonita, essa filha do rei Davi. Essa moça era a filha da princesa Maaca. Maaca era a filha do rei de Gesur, Talmai. Então Davi fez uma aliança política e casou com uma princesa extremamente formosa. Teve uma filha muito bonita, que era a Tamar. Essa era filha então era filha do rei Talmai, essa Maaca, né? A Tamar é neta. Bom, essa princesa Maaca que casou com Davi teve 2 filhos, pelo menos registrados na Bíblia, pode até ser que tiveram mais. Mas tem 2 que se destacam, que é a Tamar e o Absalão. Esses 2 filhos. E os 2 são extremamente formosos. Seria modelo hoje. Se hoje fosse levar... Porque a Bíblia, irmão, é interessante. Quando ela fala de extrema formosura, porque é fora do normal. Não é bom, as pessoas são regularmente normais. Agora, em vez de quando, em Israel, estoura isso. Por exemplo, a sunamita. Ela era de extrema formosura, a Bíblia fala. Quer ver um outro caso? Sara, Rebeca, Esther. Então são casos assim que aparecem. A Tamar, de extrema formosura. E ela então era uma moça, princesa, cuidada pelo carinho do pai, obviamente, né? Provavelmente ia casar com um príncipe, né? Sua beleza atraiu o quê? O seu meu irmão. Mas olha que família disfuncional. O Aminon era de outra mãe. A Ionã, então é outra mãe. Mas tem a dó, né? Era irmã dele. A Tamar era irmã dele. E a Tamar atraiu então seu meu irmão. E a história de Tamar é muito triste. Tá? Eu retomo a história dela quando eu vou falar sobre o Aminon. O que nós sabemos que era uma princesa, uma mulher extremamente formosa, e era irmão desse jovem aí, o Absalão, que tem um nome lindo, né? Abba Shalom, o pai da paz. Olha. Ele era o irmão da Tamar. Então a Tamar era uma mulher bonita, ele era um homem bonito. Um modelo da época, né? Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada com detalhes. E é importante nós conhecermos essa história. Seu nome tem a ver com a paz, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela, né? Absalão assassinou, matou seu irmão Aminon. Mas existe um motivo. Qual é o motivo? O Aminon estuprou a irmã dele, a Tamar. Por isso que ocorreu o quê? O assassinato. Água para mim. A Tamar, quando ela foi violentada, ela pediu para casar com Aminon. Já que você me violentou, obrigado. Então casa comigo. Mas o Aminon não quis, não. Não quis casar com ela. O que mostra que esse moço, filho de Davi, era extremamente egocêntrico, hedonista. Na verdade, ele queria possuir algo. E depois que possui, ele joga como lixo. Esse é o perfil dele. É o perfil de uma criança que é crescida sem os cuidados espirituais, emocionais. Para ele, Tamar era um corpo bonito que ele queria possuir. Ele ficou doente, irmãos. Ele ficou doente de cama. Tanto desejo de possuir, mas não podia porque era irmã dele. Havia um tabu aí que é o incesto. Então não podia. Mas ele vai criar um plano, vai cometer o crime. E o rei Davi? O que o rei Davi fez? O que um pai faria quando ocorre um incesto dentro da sua casa? Ele era rei. Ele tinha que ter tomado uma atitude. Não fez nada. E esse moço, o Absalão, vai ficar com mágoa no coração. Ele era irmão. Ele vai acolher a princesa? A Bíblia não diz isso. Mas há inferências. Possivelmente, o Absalão é quem acolhe a irmã. Porque a irmã está envergonhada. Ela foi estuprada. Ela foi abandonada pelo seu meio-irmão.
O Absalão deve ter acolhido a Tamar e levado para o principado lá do vô dele. Provavelmente ele deve ter levado, porque é uma outra cultura. A mãe, a Maaca, é uma princesa estrangeira. Imagina quando o Absalão chegou e comunicou com os seus parentes o que tinha acontecido, falou, e o rei Davi não fez nada? O rei Talmai, por exemplo. E o Davi não fez nada? Não. Então imagina o ódio que gestou no coração de Absalão. Filho. Uma família disfuncional. Então, Absalão, irmão, não estou justificando Absalão, não. Não estou justificando, só estou dizendo que havia motivo para ele querer se vingar em uma sociedade de vingança. Nós estamos falando de 3.000 anos atrás, não tinha, o conselho tutelar, vamos chamar o Moisés e Sião, aí que fraqueza. Não tinha, irmão. Não tinha o conselho tutelar, não tinha justiça, não tinha nada, o rei era justiça. Então, o Absalão ficou, eu estou falando isso para você entender, que o Absalão assassina o irmão, mas existe um motivo, e um motivo gravíssimo. Tá? Bom, moral da história. O Absalão assassinou o seu meio-irmão. Por quê? Porque esse seu meio-irmão, Amnon, estuprou a sua irmã. Porque ali é estupro e incesto. Tá? Bom, outra coisa importante. Ele ficou com tanto ódio, ele matou o irmão e voltou para onde que ele foi? Onde que vocês imaginam que ele fugiu? Para o principado do avô dele. Ficou lá escondido. Davi, como amava, apesar de tudo, mãe, apesar de todos os pesares, o pai ama o filho. E Davi pediu de volta o filho, porque Absalão era o terceiro na linhagem da sucessão. Trouxe o filho de volta, depois de anos. E o filho veio com o coração envenenado. Ele veio para destronar o pai. Por quê? Porque o pai não agiu, olha, irmão, um problema familiar. Então, o tempo todo ele conspira contra o pai. É impressionante. Ele age como os políticos agem hoje, né? Para destruir alguém, o cara vai lá e começa, né? Tá vendo? O prefeito não está fazendo nada. O Absalão ficava lá na porta. Tá vendo? O rei Davi, ele não julgou sua causa. Que absurdo, não faz nada. Olha, se eu fosse o rei, eu ia fazer isso. São gente, irmão, que não tem ideias. Eles ficam muito na parte da pessoalidade. O problema dele era o rei Davi. Davi tinha feito muita coisa para Israel, mas ele não pega nada disso. Aí o povo vai abaixar, né, para homenagear, porque ele é um príncipe. Não, que isso? Eu sou comunista, somos tudo igual, vem aqui. Não precisa abaixar, não. Nós somos do mesmo nível social. Que isso? Por que você está rebaixando aí? Eu e você somos iguaizinhos. Vem aqui, meu amigo. E a Bíblia diz que ele furtava o coração do povo. A Bíblia diz isso. Sabe? Olha só, chegava no ouvidinho, vem cá, meu amigo. Aí todo mundo, esse deve ser. Irmão, a rebelião dele foi tão violenta que por pouco ele não matou Davi. É porque ele não obedeceu um conselho de Aitofel. Aitofel era um conselheiro de primeira linha. Pensa num homem sábio. Graças a Deus que o desviado do Absalão não ouviu o conselho dele. Porque se ouvisse, ele tornava rei de Israel. Porque é impressionante como ele ganhou o coração de todo o povo e Davi ficou numa guerrilhinha. Então é impressionante a capacidade do Absalão. Bom, tudo isso então devido ao problema. O seu irmão, Amnon, psicopata, irmão. Completamente psicopata. Ficou doentinho porque queria possuir a própria irmã. Não podia, incesto. Mas ele ficou doentinho. Um homem completamente guiado pelas suas paixões carnais. Um comportamento doentio pela sua meio-irmã Tamar. Ele ficou angustiado, doente, não comia mais, começou a emagrecer. Ficou lá. Não bebia, não comia, totalmente dominado por uma paixão pela sua meia-irmã. E o último personagem, que é o Jonadab, que ninguém merece um conselheiro desse, né, irmão? Mas tem, tá cheio de conselheiro, tá cheio de Jonadab por aí, irmão. O Jonadab era primo de Amnon, primo dele, cresceram juntos. Ele é filho de Simeia, irmão, Simeia é homem, tá? É irmão do rei Davi. Segundo a Bíblia, ele era um homem muito esperto, tá? Muito talentoso. O mal que ele vai orientar,
O Aminon é assustador. Ele vai falar para o Aminon, pedir para o rei Davi que envie a sua irmã para cuidar dele, que ele quer comer os alimentos feitos pela mão da sua meia-irmã. Mas a ideia dele era outra. Ele tinha uma ideia de estuprar a irmã na hora que estivesse sozinho. E foi isso que ele fez. Tá? Mas quem foi o orientador dele? O Jonadab. É o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive com problemas pessoais. É aquela pessoa que põe você no buraco. Tá? Ele é o péssimo exemplo de conselheiros. Então, essas são 4 biografias que está aí dentro da casa de Davi, dentro da família de Davi. E para fechar, o problema moral. Onde estava o problema de Davi? Se você ler o capítulo 11 de 2 Samuel, o adultério dele. Irmão, Davi plantou. Davi foi infiel. Então, isso vai gerar problemas depois. A infidelidade de Davi é que gera todas essas catástrofes na sua casa. E aí vem a palavra profética, dizendo que o que Davi fez em oculto, o que Davi fez que ninguém percebeu, agora Deus ia expor para todos. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou te dizer. O adultério de Davi, o assassinato feito pelo rei Davi, ninguém sabia. Quem sabia? Davi, a Betseba, que na verdade é Batseba, é filha de Seba. Então, a Batseba e o Joabe, o capitão do exército. Essas 3 pessoas sabiam o que Davi estava aprontando, só, mais ninguém. E Deus, né, irmão? Claro. E Davi fez oculto, escondido. Ele matou o marido da Betseba e casou com ela. Ele achou que estava tudo bem, que Deus tinha deixado para lá. Porque tem gente, irmão, que acha que é tão santo, que acha que pode aprontar à vontade que Deus não vai ver. Sabe? Acha que está num nível espiritual diferenciado dos outros homens. Não, mas eu sou. Não, eu tenho dom. Então Deus não vai me punir porque eu tenho. Davi pensou dessa maneira. O profeta Natã confrontou ele com uma história. E ele não percebeu que a história era dele. Agora, como que eu percebo que Davi é um homem segundo o coração de Deus? É nessa história. É exatamente nesse contexto que eu vejo o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o rei Saul, por muito menos que isso, mandou matar todos os sacerdotes de Deus. Só porque um sacerdote, sem saber, entregou a espada de Golias para Davi. E deu pães para Davi. Só por isso, o rei Saul mandou matar todos os sacerdotes. O que Davi devia fazer da maneira carnal naquele estado? Devia mandar matar o profeta Natã. Por quê? O profeta Natã falou que ele cometeu adultério e assassinato. Isso aí era cabível de apedrejamento de acordo com a lei de Moisés. Em outras palavras, o profeta Natã colocou Davi em uma situação de vulnerabilidade. A qualquer momento poderiam apedrejar, destroná-lo, porque a Bíblia diz isso. Só que Davi, irmão, diferentemente de Saul, na hora reconheceu o seu pecado. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Não é o homem perfeito, mas é a pessoa que reconhece onde caiu. Ser segundo o coração de Deus é ter sensibilidade espiritual para saber onde está a sua fragilidade e enfrentar os seus medos. É reconhecer que você é um pecador e pedir perdão. Não ficar no erro, não ficar justificando, eu sou assim porque minha mãe fez isso, eu sou assim porque o pastor não olhou para mim, eu sou assim porque o policial não gosta de mim. Derrota. Quem quer algo para justificar das suas mazelas, das suas fragilidades, vai viver na derrota. A chave da vitória é reconhecer a sua pequenez, reconhecer o seu estado, a sua situação, pedir perdão para Deus. Deus que é cheio de misericórdia, de amor, Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te abençoa, mas reconheça a sua condução. Não tente importar isso para os outros, não tente projetar isso por ninguém. É o meu marido, é a mulher que tu me desse, é não sei. Para, irmão. Assuma. Peça perdão para Deus, e Deus vai te abençoar e vai te usar poderosamente. Salmo 51, é o salmo do arrependimento de Davi. A hora que você chegar na sua casa, leia o Salmo 51. Eu vou citar só uma parte. Davi diz assim: Senhor, não me lances fora da tua presença,
e nem retires de mim o seu Espírito Santo. É isso, irmão. Ele fala, purifica-me como isopo. Isopo era um arbusto que o sumo sacerdote mergulhava na bacia do sangue do cordeiro e espargia para santificar as pessoas. Davi fala, eu quero ser esse arbusto, eu quero ser o isopo, me mergulha no sangue, porque sem sangue não há remissão. Evoca, minha irmã, evoca, meu irmão, o santo sangue de Jesus. Peça para o sangue de Jesus lavar o seu espírito, a sua alma, a sede das suas emoções, a sua carne, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Peça para Deus fazer uma limpeza. Sobre o incesto eu já falei, né? E a morte na casa de Davi, eu já disse, na biografia. E, finalmente, então, vamos para as considerações finais. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe seríssimos problemas de longo prazo, né? Por isso é preciso cultivar os valores na nossa casa. Irmão, fale bem da igreja que você congrega. Mostre os lados positivos, porque tem gente que só vê coisa feia, irmão. Santo Deus, aonde vai ver defeito? Eu não falei para vocês do irmão, que todo domingo chegava para mim, irmão, que culto horrível, que palavra chata, pesado, irmão. Não sei como esse irmão não prega nada. Irmão, como é que foi o culto do domingo, no próximo? Deus me livre, irmão. Teve uma irmã que foi cantar, ela cantou tudo desafinado. Chegava no outro culto, e aí, irmão, como é que foi o culto? Eu falei, nem vou perguntar mais, só coisa ruim, irmão. Eu não vou perguntar mais, não. Nem perguntava mais. Até que chegou um domingo, eu resolvi perguntar. E aí, irmão, como é que foi o culto? Irmão, o céu caiu. Eu falei, olha que bênção. Quem que foi que pregou? Eu, irmão. Ah, é ruim, hein? Só porque foi ele que pregou, aí o céu desceu. Pare, irmão. Esteja com o coração aberto. Olha aí, essa noite vai vir um irmão lá do setor do Padre Anchieta pregar aqui, o pastor Eric. Ele está em jejum e oração para trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Você não pode perder o culto dessa noite. Vai vir uma irmã lá que congrega comigo para louvar a Deus aqui, a irmã Rosângela, cheia da graça. Vem com o coração aberto para receber a poderosa palavra de Deus. Eu preciso cultivar isso na minha casa, para que seus filhos tenham prazer de vir para a igreja. E finalizando, irmão, a vida cristã e família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Uma família firme, unida, uma família de oração. Você que é pai, você é o cabeça do seu lar. Cabeça significa sacerdócio. Não é o que o mundo fala, viu? Cabeça é o mandão, é autoritário, é o déspota esclarecido. Isso é o mundo. A Bíblia fala que cabeça é o sacerdote, é o que tem a bênção. Então você, marido, você que é o cabeça, o sacerdote, abençoa sua esposa, abençoa seus filhos, crie uma fortaleza de Deus, para que Deus use poderosamente a sua casa, a sua família, para a glória do nome dEle. Amém, irmãos? Meu Deus do céu, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos viajar para Israel? Quem tem recursos econômicos, 16 a 24 de novembro de 2023, 9 dias, só Israel. Mande lá no meu WhatsApp 99709-1329, eu te mando o roteiro, $3.390 americanos. E a próxima lição, você tem que vir. Porque com essa pandemia ocorreu muito disso, né, pastor Nestor? Muita gente passa por essa situação. Quando os pais sepultam seus filhos. Isso é muito traumático. Venha, põe aí na sua agenda, ó, é o primeiro domingo do mês de junho, 4 de junho. Venha participar. Muitíssimo obrigado, que Deus continue abençoando os amados irmãos. Tenham todos uma semana abençoadíssima. Amém.